pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta com a nossa playlist de estrutura de dados e no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente faz uma lista encadeada, né? Que é o primeiro algoritmo ali que a gente aprende quando a gente está estudando estrutura de dados. Então, se você não sabe o que é ponteiro, você não sabe o que é endereçamento de memória, como tudo isso funciona, eu vou deixar um card aqui no vídeo para vocês, que eu explico exatamente sobre isso, sobre o JavaScript exatamente, como ele funciona com essa questão de endereçamento de dados, tudo bem? E no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente faz uma lista encadeada simples. Simples, no caso, quer dizer que ela tem apenas uma ligação, que é apenas um ponteiro para frente. Ela não é duplamente encadeada, que é um ponteiro para frente e um ponteiro para trás. No vídeo de hoje, a gente vai ver justamente um algoritmo bem simples, assim, bem enxuto, por assim dizer. Isso daqui dá para ser melhorado, eu vou melhorar nos próximos vídeos, que a gente vai transformar isso daqui numa classe, a gente vai modificar um pouco o algoritmo, a gente vai adicionar alguns elementos também que ajudam a gente a escrever um código mais limpo, por assim dizer, um código mais otimizado. Então, esse daqui é o primeiro passo para você aprender o que é uma lista encadeada. Então vamos lá, para que serve uma lista encadeada? Em algumas linguagens, como C e C++, você tem acesso a tipos primitivos mais facilmente. Quando você criava uma lista de elementos, você precisava definir o tamanho dessa lista, porque a gente utilizava a memória stack. E quando a gente passa a querer uma lista dinâmica, ou seja, ela pode crescer indefinidamente, a gente tem que utilizar a memória hash. E aí a gente precisa alocar esses espaços e juntar as coisas como se elas fossem uma ordem sequencial. Porque na memória stash, o que acontece? Os elementos eles são alocados em endereços aleatoriamente. Então é como se a gente tivesse um monte de variáveis separadas por aí e a gente fosse ordenar elas para que elas ficassem no formato de uma lista. Esse daqui é a representação visual de uma lista encadeada. Isso daqui a gente chama de nó, certo? Que é um elemento onde a gente tem um espaço de memória reservado para guardar uma informação e um espaço de memória, que é esse aqui, guardado para o ponteiro para o próximo endereço de memória. Então é como se aqui embaixo a gente tivesse 4 variáveis espalhadas na memória e dentro de cada uma delas a gente tem um endereço da próxima. Então nessa daqui eu tenho um valor, que poderia ser, por exemplo, uma string com W para escrever o wolf, né? Aí, além do W, que é a informação que a gente está salvando, a gente tem um ponteiro para a próxima letra, que seria, por exemplo, o O. Aí a gente tem um ponteiro para a próxima letra, que seria o L. E a gente tem um ponteiro para a próxima letra, que seria o F. Então, quando a gente lê a lista inteira, a gente tem a palavra wolf. E se eu quisesse adicionar mais coisas, adicionar meu segundo nome, eu colocaria mais uma caixinha com espaço vazio, depois eu ia colocar uma outra caixinha com o C, e aí por diante. Então, o algoritmo que a gente vai escrever é para essa lista encadeada aqui. Então, a gente tem que ter uma cabeça de lista, ou seja, o elemento que guarda o primeiro elemento da lista, uma constante que guarda o primeiro elemento da lista, e aí a gente vai ter algoritmos para manusear essa nossa lista. Mas a nossa estrutura vai ser essa daqui. Um espaço de memória para o próximo nó, um espaço de memória para guardar uma informação. O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui para a gente representa o null. Porque como eu sei que a minha lista terminou? Eu sei que ela terminou quando o ponteiro para o próximo nó ele é null. Então o null ele sempre guarda o último elemento da lista. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso algoritmo. Eu vou ter aqui a cabeça da minha lista e ele vai ser null. Por que ele vai ser null? Porque a minha lista ela começa vazia. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um nó. Então, function create node. Esse create node ele vai receber o valor que ele vai criar. No caso aqui a gente vai trabalhar com strings, então a gente vai receber uma string. E ele vai retornar para a gente um nó criado, que é um objeto ali, é uma estrutura de dados, é um tipo de dado, que a gente vai ter o valor, que vai ser justamente a string que a gente passou, e a gente vai ter o próximo nó,
que no caso, para a gente, vai ser null, né? A gente sempre vai retornar uma caixinha ali pronta para ser utilizada. O próximo nó a gente não sabe qual vai ser. Então, se eu viesse aqui e fizesse head igual create node e passasse para eles o valor w, se eu der um console.log em head, vamos salvar isso daqui, vamos dar um play, olha só aqui no terminal, o valor é w e o próximo nó é null. Então, a gente já está funcionando ali o create node. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar um elemento na nossa lista. Então, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com JavaScript simples, que a gente tem ali uns algoritmos já prontos, a gente teria, por exemplo, o push, que é para adicionar um elemento no final da minha lista. Então, vamos criar essa função chamada push. Function push, que eu adiciono um elemento no final da minha lista. Então, eu vou receber o elemento que eu vou adicionar e eu vou também receber a lista onde eu vou adicionar esse elemento. Então, head e o node. E aí eu tenho que fazer algumas verificações. Primeiro aqui, quando a nossa lista está vazia, olha só, ela está vazia, ela está vazia, a primeira coisa que a gente tem que verificar é justamente isso. Ela está vazia? Porque se ela está vazia, o head vai receber um create node e simplesmente termina ali. Então vamos lá. Se o meu head é igual a null, ele está vazio, então eu vou retornar um novo nó, e aí esse novo nó, na verdade aqui eu já estou recebendo o nó que eu vou adicionar, né? Então eu vou retornar apenas o nó que eu estou criando. Então como que isso ficaria? Como o nosso head ele é null, eu vou vir aqui e vou fazer head igual a push, e aí eu passo o head para ele identificar o início da minha lista, onde eu vou adicionar o nó, e aí eu vou passar o create node com o w. Se eu salvar e rodar isso daqui, olha lá, o w está aqui na nossa lista novamente. Então esse algoritmo, por enquanto, ele está funcionando. Por que eu estou passando o head por parâmetro para ele? Para ele identificar em qual lista ele vai adicionar aquele elemento. Tá? Isso daqui futuramente a gente vai transformar numa classe, para ficar melhor para vocês entenderem. E vai ficar um algoritmo realmente parecido com, por exemplo, o array-list do Java ou os próprios algoritmos de lista do JavaScript. Beleza. Fizemos a verificação de quando a cabeça ela é null. Tá, tranquilo. Agora a nossa cabeça ela não é null, ela justamente é o primeiro nó da nossa lista. Certo? E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar quando que a nossa lista ela acaba, para a gente adicionar o último elemento naquele lugarzinho. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, se a cabeça já não é nula, beleza, a cabeça não é nula, eu vou ter um valor aqui, que eu posso chamar de temporário, ele vai receber a minha cabeça. E aí eu vou fazer um while, eu vou fazer um loop, para ele ir andando pela minha lista até chegar no último elemento. Então, o que eu vou fazer? Enquanto o meu tempo não for nulo, ou seja, ele for diferente de nulo. E aí, eu vou percorrer a minha lista. Mas aqui a gente tem um probleminha, que o que é? Eu vim aqui, fiz o temp, ele recebeu a cabeça, e ele vai andar enquanto ele não for nulo, para achar o final da minha lista. Só que, por exemplo, no algoritmo daqui, se o nosso temp estivesse aqui, temp é igual a w. Ele vai verificar, ele é nulo? Não, foi para o próximo. 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 E aí, o que vai acontecer com o nosso temp? O temp ele vai ser nulo. No final de tudo, ele vai ser nulo. E aí a gente perdeu a nossa lista, perdeu aquele variável temporária, porque ele foi até o final dela. Então a gente não tem que parar quando ele for nulo. Tem que parar quando o nó que ele está, no caso aqui, o nó, o próximo elemento for nulo. No caso, temp.next igual a null, aí ele para. Então aqui, quando temp.next for diferente de nulo, aí sim a gente faz
temp vai receber temp.next. Então, com esse while aqui, ele vai percorrer a nossa lista inteira. E aí o que a gente faz? Aqui, temp.next é igual a nulo? Sim, temp.next é igual a nulo. Então, temp.next vai receber o nosso nó que a gente está passando ali para ele. E aí agora aqui, se eu for adicionar um novo nó com o que vai acontecer? Opa, perdão. Olha só, a gente criou o nó, já tem o nó. Temp.next igual a nulo? Sim, temp.next igual a nulo. Então, temp.next, que é esse elemento aqui, vai receber um novo nó. Olha só, ele recebeu um novo nó. E o nosso novo nó, ele já vem com um nulo no final, para identificar que aquele elemento é o último da nossa lista. E aí a gente tem o algoritmo que adiciona um elemento no final da nossa lista. Então, esse algoritmo aqui, ele já está funcionando. Olha só, o head ele faz o push com W. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o push do O. O que eu tenho que passar? Só a letra. Então aqui, vou passar o O. Vamos ver se ele está funcionando. Deixa eu rodar ele. Undefined. Então a gente errou alguma coisinha aqui. Vamos ver o que a gente errou. Por que ele deu undefined? Tá. A gente esqueceu de retornar a nossa lista. Então eu vou sempre retornar a cabeça da minha lista. Por que eu tenho que retornar a cabeça da minha lista? Porque senão eu vou perder ela. Lembra que ela começa aqui e ela tem que sempre ficar ali. Ela não pode se mover. Porque se ela vier para o O, por exemplo, eu não tenho como voltar para o elemento W. Então eu perdi ela. Então a cabeça da nossa lista ela só vai mudar quando for o primeiro elemento da lista. Caso contrário, ele vai continuar ali. Deixa eu salvar. Deixa eu dar um clear aqui. Tem como dar um clear? Acho que é aqui. Isso, beleza. Vamos rodar o nosso algoritmo. Olha só. Tem o W, próximo elemento, tem o O. Então a gente tem ali a nossa lista funcionando. Vamos criar o Wolf inteiro aqui, só para ver se está funcionando mesmo. O, L, F. Salvei, dei o play, olha só. Ele vai parar de mostrar por causa da quantidade de elementos que tem. Mas eu tenho W, eu tenho O, eu tenho L e o próximo objeto que seria o F aqui. Tudo bem? Vejamos que isso aqui, né, só o console log já não fica tão legal para ver como que a lista ela tá. Então vamos criar um algoritmo para mostrar a nossa lista para gente. E aí a gente vai fazer, por exemplo, function print list. A gente recebe a nossa cabeça de lista e aí só ela já é o suficiente. Se a cabeça ela for igual a nulo, a gente pode simplesmente mostrar que ela está vazia. Então, return, aqui eu vou mostrar uma string vazia só para demonstrar que não tem nada ali dentro dela. Melhor mostrar um console log, né? Pra gente, olha só, uma lista vazia. E aí, caso a nossa lista ela não seja nula, lembrando que eu estou escrevendo um algoritmo burro, tá, gente? A gente vai melhorar isso aqui depois. Caso a minha lista ela não seja nula, aí o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a lista inteira, igual a gente fez aqui. Lembrando que a gente não pode andar com a cabeça da lista, senão a gente perde ela. Então, let, uma variável temporária, recebe a cabeça da lista. Aqui a gente faz, enquanto temp.next for diferente de null, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, uma string e receber o elemento da minha lista. Const let str. Aqui ele recebe isso daqui. E aí o que a gente vai fazer? Str vai receber str mais. E aí eu posso colocar a vírgula. Vamos deixar isso aqui bonito, né? Vamos lá. str
vírgula. Ele não pegou a formatação aqui, mas tudo bem. E aí a gente vai adicionar o elemento que a gente quer, que é o temp.value. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma string vazia, que começa com chave, vai colocar o W. Na próximo elemento vai colocar a vírgula, vai colocar o O. E aí até chegar o penúltimo elemento aqui da nossa lista, enquanto ele for diferente de nulo. E aí, obviamente, a gente tem que fazer esse temp andar, né? Senão ele vai ficar parado. Então temp vai receber temp.next. Aí, na hora que ele terminar o nosso while, a gente vai fechar a nossa lista. Então str vai receber str. Opa, deixa eu colocar aqui a formatação certa. str. E aí, o final daquele elemento ali. Isso aqui é só para mostrar bonitinho, tá, pessoal? Não se apeguem nisso daqui não. Então vamos testar para ver se está funcionando. Mas antes, eu aqui errei, eu fiz só o str aqui e eu esqueci de fazer o console log dele. str. Aí não vai aparecer nada mesmo nunca. Então vamos dar um play aqui. Olha só, ele escreveu, aqui pegou a vírgula porque a gente colocou ela aqui, a gente não fez nenhuma verificação, mas também vamos deixar assim, não tem nenhum problema, é só algo visual. Aí, o que aconteceu? Ele fez W, o O e o L. Por que que ele não chegou no último elemento da minha lista? Porque aqui, temp.next, ele vai até ser diferente de nulo. Olha só o que ia acontecer se a gente tivesse só um elemento na nossa lista. Ele mostrou uma lista vazia. Ele mostrou uma lista vazia. Por que ele mostrou uma lista vazia? Porque aqui, o nosso temp, quando a gente tem apenas um elemento, olha só o que acontece. A gente tem apenas um elemento aqui. Temp.next é diferente de nulo? Temp.next é diferente de nulo? Não, temp.next é nulo. Então o que ele faz? Ele desce aqui, monta uma string com essa parte de cima e essa parte de baixo e mostra pra gente. Então ele está pulando um elemento que ele tem que mostrar pra gente. Então aqui qual que é a solução mais inteligente? Já que a gente não vai adicionar nada na lista, a gente só está mostrando ela, deixa esse temp ir até o nulo, não tem nenhum problema. Então, enquanto o temp for diferente de nulo, e aí quando o temp for igual a nulo, ele vai descer aqui e vai ir para o próximo elemento, não tem nenhum problema. Então aqui, vou rodar, ó, olha só, rodei, ele mostrou o primeiro elemento da lista, e aí se a gente tem mais elementos nela, olha lá, aparece a minha lista inteira. Então a gente tem uma função para criar nó, adicionar o elemento na lista e printar a nossa lista. Para isso daqui terminar, falta alguns algoritmos ainda para a gente fazer. Falta a gente fazer o delete da nossa lista e a gente ali também poderia fazer um algoritmo para adicionar um elemento no meio, adicionar um elemento no início. E isso vai ficar para o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, porque esse aqui já está ficando muito grande, tudo bem? Mas na sequência aqui desse vídeo já vai ter o outro ensinando o resto desse algoritmo aqui. Então pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco como funciona a lista encadeada. Não tem jeito, a gente tem que ficar fazendo essas verificações, se é nulo, se não é, se o próximo elemento vai ser nulo ou não. A gente tem que ficar fazendo esse manuseio de informações, de tipos, para a gente identificar e poder criar a nossa lista encadeada. Isso daqui, o JavaScript ele já faz por debaixo dos panos, tudo bem? Quando a gente faz, por exemplo, ou quando a gente utiliza os algoritmos prontos de lista, o push, o size, o pop, todos eles já estão implementados, mas todos seguem mais ou menos essa lógica aqui que a gente está criando. Então no próximo vídeo a gente vai ver como deletar um elemento da nossa lista, como adicionar um elemento no início dela e como adicionar um elemento, obviamente, no meio da nossa lista. Então pessoal, espero que tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu!